e tudo o que pedimos, dele recebemos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3, 22 a 24. Pensei em me dirigir a você hoje sobre a importância da oração e planejei sinceramente incitá-lo a orar por mim e pela obra do Senhor neste lugar. Na verdade, não acho que poderia ter um assunto mais importante ou que pesasse mais em minha alma. Se eu pudesse fazer apenas um pedido a vocês, seria este: irmãos, orem por nós. Que utilidade pode ter nosso ministério sem a bênção divina? E como podemos esperar a bênção divina a menos que seja buscada pela Igreja de Deus em oração? Eu diria, mesmo com lágrimas, irmãos, orem por nós. Não restringam a oração, pelo contrário, sejam abundantes em intercessão, pois assim, e somente assim, nossa prosperidade como igreja pode aumentar ou mesmo continuar. Mas então, me ocorreu a pergunta: e se houvesse algo na igreja que impedisse que nossas orações fossem bem-sucedidas? Essa é uma questão anterior e uma que deve ser considerada com mais fervor, mesmo antes de exortá-lo à intercessão. Porque, como já fomos ensinados no primeiro capítulo de Isaías, as orações de um povo ímpio logo se tornam abominações a Deus. Quando estenderes as mãos, esconderei de ti os meus olhos. Sim, quando você fizer muitas orações, eu não vou ouvir. As igrejas podem cair em tal estado que as devoções serão uma iniquidade. Mesmo a reunião solene, diz o texto, será um cansaço para o Senhor. Pode haver males no coração de qualquer um de nós que torne impossível para Deus, em coerência com seu próprio caráter e atributos, ter qualquer consideração por nossas intercessões. Se considerarmos a iniquidade em nosso coração, diz Davi, o Senhor não nos ouvirá. De acordo com o nosso texto, existem algumas coisas que são essenciais para prevalecer na oração. Deus ouvirá todas as orações verdadeiras, mas há certas coisas que o povo de Deus deve possuir, ou então suas orações ficarão aquém do alvo. O texto nos diz: tudo o que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Agora, hoje, o assunto a ser considerado será o essencial para o poder na oração. O que devemos fazer, o que devemos ser, o que devemos ter se quisermos prevalecer habitualmente com Deus em oração como um fato constante. Vamos aprender como ser Elias e Jacó em oração. Olhemos os essenciais do poder na oração. Devemos fazer algumas distinções no início. Acho que há uma grande diferença entre a oração de uma alma que busca misericórdia e salvação e a oração de um homem que é salvo. Eu diria a cada pessoa presente, qualquer que seja o seu caráter, se você buscar sinceramente a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo, você a terá. Qualquer que tenha sido sua condição de vida anterior, se agora, com arrependimento verdadeiro, você buscar a face do Senhor, por meio do mediador designado, ele será encontrado por você. Se o Espírito Santo lhe ensinou a orar, não hesite mais, mas corra para a cruz e descanse sua alma culpada em Jesus. Qualificações para a primeira oração do pecador, eu não conheço nenhuma, exceto sinceridade. Mas devemos falar de uma maneira diferente para aqueles de vocês que são salvos. Você agora se tornou o povo de Deus. E embora você seja ouvido assim como o pecador seria ouvido, e deva diariamente encontrar a graça necessária que todo buscador recebe em resposta à oração, ainda assim você é agora um filho de Deus e você está sob uma disciplina especial, peculiar, a família regenerada. Nessa disciplina, as respostas às orações ocupam uma posição elevada e são de utilidade eminente. Há algo
para um crente desfrutar além da simples salvação. Há misericórdias, bênçãos, confortos e favores que tornam sua vida presente útil, feliz e honrosa, digna do Evangelho. E esses ele terá independentemente de seu caráter. Não são questões vitais com relação à salvação, aquelas que o crente possui incondicionalmente, mas são bênçãos da aliança. Mas agora nos referimos às honras e iguarias da casa, que são dadas ou negadas de acordo com nossa obediência como filhos do Senhor. Se você negligenciar as condições anexadas a estas, seu Pai Celestial irá negá-las a você. As bênçãos essenciais da aliança da graça permanecem incondicionadas. O convite para buscar misericórdia é dirigido àqueles que não têm nenhuma qualificação, exceto sua necessidade, mas entram na família divina como homens e mulheres salvos, e você então encontrará essa outra escolha, essas bênçãos que são dadas ou negadas de acordo com nossa atenção àquilo que o Senhor tem revelado como a palavra dele para a sua família. Para dar uma ilustração comum, se uma pessoa com fome estivesse à sua porta e pedisse pão, você daria a ele, qualquer que fosse o caráter dele. Você também daria comida ao seu filho, qualquer que seja o comportamento dele. Você não negaria a seu filho qualquer coisa que seja necessária para a vida. Você nunca irá proceder em qualquer curso de disciplina contra ele, de modo a negar-lhe o alimento necessário ou uma roupa para protegê-lo do frio. Mas há muitas outras coisas que seu filho pode desejar, que você dará a ele se ele for obediente, mas que você não dará se ele for rebelde a você. Suponho que isso ilustra o quão longe o governo paternal de Deus levará este assunto e onde ele não irá. Compreenda também que o texto não se refere tanto a Deus ouvir uma oração dos seus servos de vez em quando, pois isso ele fará, mesmo quando seus servos estão fora do curso com ele, e quando ele está escondendo o seu rosto deles. Mas o poder da oração aqui pretendido é um poder contínuo e absoluto com Deus, de modo que, para citar as palavras do texto, tudo o que lhe pedimos, recebemos. Para esta oração, existem certos pré-requisitos e fundamentos dos quais temos agora de falar. E o primeiro é a obediência infantil. Tudo o que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Se estivermos destituídos disso, o Senhor pode nos dizer como fez com seu povo Israel: vocês me abandonaram e serviram a outros deuses, portanto, nunca mais os livrarei. Vá e clame aos deuses que você escolheu. Qualquer pai lhe dirá que conceder o pedido de um filho desobediente seria encorajar a rebelião na família e tornar impossível para ele governar em sua própria casa. Frequentemente, é responsabilidade do pai dizer: meu filho, você não ouviu minha palavra agora e, portanto, não posso ouvir a sua. Não que o pai não ame, mas que ama o filho e, por causa do seu amor, sente-se obrigado a mostrar seu desagrado, recusando o pedido da sua prole errante. Deus age conosco como devemos agir em relação a nossos filhos refratários. E se ele vê que iremos pecar e transgredir, é parte da sua bondosa disciplina paternal dizer: eu fecharei meus ouvidos à sua oração. Quando você clamar, eu não vou ouvir. Quando você me implorar, eu não vou te destruir. Você será salvo. Você terá o pão da vida e a água da vida, mas você não terá mais os luxos do meu reino. Tudo isso será negado a você, e nada como prevalência especial comigo em oração você possuirá. Que assim o Senhor trata com seu próprio povo, fica claro no Salmo 81. Oxalá meu povo me tivesse ouvido e Israel andasse nos meus caminhos. Eu logo deveria ter subjugado seus inimigos e virado minha mão contra seus adversários. Eu deveria tê-los alimentado também com o mais fino trigo e com o mel da rocha, eu os saciaria. Ora, se o desobediente filho de Deus tivesse a promessa colocada em suas mãos, tudo o que você pedir em oração, você receberá, ele certamente pediria algo que o apoiaria em sua rebelião. Ele estaria pedindo provisão para a sua própria luxúria e ajuda para a sua cobiça daquilo que o mundo também cobiça: a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele estaria pedindo ajuda para a sua rebelião e seus ídolos. Isso nunca pode ser tolerado. Deve Deus ceder às nossas corrupções? Ele encontrará combustível para as chamas da paixão carnal em nós? Um coração obstinado anseia por liberdade para que possa ser mais obstinado. Um espírito altivo anseia por maior elevação para que possa ser ainda mais orgulhoso. Um espírito preguiçoso pede maior tranquilidade e prosperidade para ser ainda mais indolente. E um espírito dominador pede mais poder para que possa ter mais oportunidades de opressão. Assim como o homem, tal será a sua oração. Um espírito rebelde oferece orações obstinadas e orgulhosas. Deve Deus ouvir orações como essas? Não pode ser. Ele nos dará o que pedirmos se guardarmos seus mandamentos. Mas se nos tornamos desobedientes e rejeitarmos seu governo, ele também rejeitará nossas orações e dirá: se você anda contrário a mim, eu também andarei contrário a você. Com o perverso vou me mostrar perverso. Felizes seremos se pela graça divina pudermos dizer com Davi: lavarei minhas mãos na inocência, assim cercarei o teu altar, ó Senhor. Isso nunca será uma inocência perfeita, mas pelo menos será a inocência do amor ao pecado e da revolta voluntária de Deus. Próximo a isso está outro elemento essencial para a oração vitoriosa, a saber, reverência infantil. Observe a próxima frase: recebemos o que pedimos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Não permitimos que os filhos, quando têm uma ordem do pai para questionar sua propriedade ou sabedoria, a obediência termina onde começa o questionamento. O padrão de dever de um filho não deve se tornar a medida do direito do pai de comandar. Bons filhos dizem: o pai nos ordenou que o fizéssemos, e assim, portanto, o faremos, pois temos prazer em agradá-lo sempre. A razão mais importante para a ação de um filho amoroso é a persuasão de que isso agradaria a seus pais, e a coisa mais forte que pode ser dita para conter uma criança graciosa é provar que tal curso de ação desagradaria a seus pais. É precisamente assim conosco para com Deus, que é um Pai perfeito, e portanto podemos, sem medo de errar, sempre fazer do seu prazer a regra do certo, enquanto a regra do errado pode permanecer seguramente como tudo aquilo que o desagradaria. Suponha que qualquer um de nós seja obstinado e diga: não farei o que agrada a Deus, farei o que agrada a mim mesmo. Então observe qual seria a natureza de nossas orações. Nossas orações podem então ser resumidas no pedido: deixa-me seguir meu próprio caminho. E podemos esperar que Deus consinta com isso? Devemos ser não apenas senhores da herança de Deus, mas do próprio Deus. Você gostaria que o Todo-Poderoso renunciasse ao trono para colocar um mortal orgulhoso ali? Se você tem um filho em sua casa que não tem nenhum respeito pelo pai, mas que diz: quero fazer tudo à minha maneira, se ele vier até você com um pedido, você se rebaixará em atendê-lo? Você vai permitir que ele lhe dê ordens e esquecer a honra que lhe é devida? Você dirá: sim, meu filho querido, reconheço a sua importância. Você será o senhor da casa e tudo o que você pedir terá? Que tipo de casa seria essa? Temo que existam algumas dessas casas, pois há pais tolos que permitem que seus filhos se tornem seus senhores e assim façam uma vara para suas próprias costas. Mas a casa de Deus não é ordenada assim. Ele não dará ouvidos a seus filhos obstinados, a menos que seja para ouvi-los com ira e respondê-los com ira. Lembra como ele ouviu a oração de Israel por carne, e quando a carne ainda estava em suas bocas, ela se tornou uma maldição para eles? Muitas pessoas são punidas pela obtenção dos seus próprios pedidos e desejos, assim como os apóstatas são preenchidos com seus próprios ardis. Devemos ter uma reverência de Deus como uma criança, para que possamos sentir: Senhor, se o que eu peço não te agrada, tampouco me agrada. Meus desejos são colocados em tuas mãos para serem corrigidos. Golpeie a pena em cada petição que eu ofereço que não seja correta. E, Senhor, coloque em tudo o que omiti
mesmo que eu não pudesse ter desejado se tivesse lembrado. Bom Deus, se eu devia ter desejado, ouve-me como se eu o tivesse desejado. Não como eu quero, mas como tu queres. Agora eu acho que você pode ver que este espírito de submissão é essencial para a prevalência contínua com Deus em oração. O inverso é uma barreira certa para a eminência na súplica. O Senhor será reverenciado por aqueles que se achegam a Ele. Devem estar atentos a seu prazer em tudo o que fazem e em tudo o que pedem, ou Ele não os verá com favor. Em terceiro lugar, o texto sugere a necessidade de confiança infantil. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Em todos os lugares nas Escrituras, a fé em Deus é considerada necessária para uma oração bem-sucedida. Devemos crer que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Ou então, não oramos de forma alguma, mas na proporção da nossa fé será o sucesso de nossa oração. É uma regra permanente do reino. De acordo com a sua fé, seja feito. Lembre-se de como o Espírito Santo fala pela boca do apóstolo Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. Mas deixe-o pedir com fé, nada duvidando, pois aquele que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, pois não pensa esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. O texto fala da fé no nome de seu Filho Jesus Cristo, que entendo significar fé em seu caráter declarado, fé em seu evangelho, fé na verdade a respeito de sua substituição e salvação, fé de que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ou pode significar fé na autoridade de Cristo, de modo que, quando imploro a Deus e digo, faça em nome de Jesus, quero dizer, faça por mim o que você teria feito por Jesus, porque estou autorizado por Ele para usar seu nome, para pedir qualquer coisa que glorifique a Ti. Faça por mim como faria por Ele, enquanto Ele andou e glorificou a Ti aqui no mundo. Aquele que pode orar com fé no nome de Jesus não pode falhar, pois o Senhor Jesus disse, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas deve haver fé, e se não houver fé, não podemos esperar ser ouvidos. Você entende isso? Voltemos às nossas similitudes familiares novamente. Suponha que uma criança na casa não acredite na palavra do seu pai e esteja constantemente dizendo que encontra sua mente cheia de dúvidas quanto à veracidade do caráter do seu pai, quanto à veracidade de seu pai. Suponha, de fato, que ele diga a seus irmãos e irmãs que sua fé em seu pai é muito fraca. Ele menciona esse fato lamentável e não fica chocado que diga tal coisa, mas ele sente que deve ser lamentado, como se fosse uma enfermidade, que ele não pudesse evitar não confiar no seu pai e no caráter do seu pai. De uma forma ou de outra, ele não acredita que seu pai fala a verdade e declara que, embora tente acreditar na promessa de seu pai, ele não consegue acreditar no seu caráter, por isso não acredita em suas promessas. Acho que um pai tão vivamente desconfiado não teria muita pressa em atender aos pedidos de tal filho. Na verdade, é muito provável que as petições do filho desconfiado fossem tais que não pudessem ser atendidas, mesmo que seu pai fosse disposto a fazê-lo, visto que significariam uma gratificação da sua própria incredulidade e uma desonra para seus pais. Por exemplo, suponha que esta criança coloque na cabeça a dúvida se seu pai lhe forneceria sua comida diária. Ela poderia então vir a seu pai e dizer, pai, dê-me dinheiro suficiente para durar pelos próximos 10 anos, pois então só assim eu não viverei ansioso, pois então serei um homem e serei capaz de sustentar por mim mesmo as minhas necessidades. Dê-me dinheiro para acalmar meus medos, pois estou muito ansioso e não confio que tu irás cuidar de mim. O pai responde, meu filho, por que devo fazer isso? E ele recebe como resposta, lamento dizer isso, querido pai, mas não posso confiar em você. Tenho uma fé tão fraca em você e em seu amor que temo que um dia você me deixe morrer de fome e, portanto, gostaria de ter algo seguro no banco, porque se não tiver, eu vou ficar ansioso, pois não confio em ti.
Qual de vocês, pais, daria ouvidos ao pedido de uma criança se ela procurasse tal coisa assim, se ela buscasse tal coisa assim? Você ficaria triste se pensamentos tão desonrosos passassem pela mente de um dos seus entes queridos, mas você não iria e não poderia dar lugar a eles e ajudar eles nessa incredulidade. Permitam-me então pedir-lhes que apliquem a parábola a vocês mesmos. Você nunca fez pedidos que tivessem o mesmo caráter? Você tem sido incapaz de confiar em Deus para lhe dar diariamente o pão de cada dia e, portanto, tem ansiado pelo que chama de alguma provisão para o futuro, para ter um futuro garantido? Você quer um provedor mais confiável do que a providência, uma segurança melhor do que a promessa de Deus. Você é incapaz de confiar na palavra do seu Pai Celestial. Alguns títulos de algum governo estrangeiro meio falido que você considera muito mais confiável, você pode confiar. Você considera confiável as ações de uma empresa, mas você não pode confiar no Deus de toda a terra. De mil maneiras insultamos o Senhor, imaginando que as coisas que se veem são mais substanciais do que sua onipotência invisível. Pedimos a Deus que nos dê de uma vez o que não necessitamos no momento, e talvez nunca necessitemos. No fundo, a razão para tais desejos pode ser encontrada em uma desconfiança vergonhosa dele, que nos faz imaginar que grandes reservas são necessárias para garantir nosso ser provido, porque desconfiamos dele e do seu caráter. Irmãos, vocês são os culpados aqui e esperam que o Senhor os ajude e estimule a sua loucura. Deus cederá a sua desconfiança dele. Ele lhe dará uma pilha de ouro e prata para os ladrões roubarem e baús de roupas para alimentar as traças. Você gostaria que o Senhor agisse como se admitisse a correção das suas suspeitas e confessasse sua infidelidade, que ele admitisse que você está certo em desconfiar do caráter dele? Deus me livre. Portanto, não espere ser ouvido quando sua oração for sugerida por um coração incrédulo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O próximo elemento essencial para o sucesso contínuo na oração é o amor infantil, para que creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros como ele nos deu o mandamento. O grande mandamento depois da fé é o amor. Como se diz de Deus, Deus é amor. Então podemos dizer que cristianismo é amor. Se cada um de nós fosse uma encarnação do amor, teríamos alcançado a completa semelhança de Cristo. Devemos ser abundantes em amor a Deus, amor a Cristo, amor à igreja, amor aos pecadores e amor aos homens em todos os lugares. Quando o homem não ama a Deus, ele fica na condição de um filho sem amor ao Pai. Seu pai prometerá absolutamente cumprir todos os desejos do seu coração não amoroso e não filial. Um coração que não o ama merece ser atendido? Ou se uma criança não ama seus irmãos e irmãs, o pai lhe deve confiar uma promessa absoluta e dizer: peça o que quiser e eu vou te dar. Ora, o filho desamoroso empobreceria toda a família com suas demandas egoístas, porque ele não ama os seus irmãos. Ele se importaria apenas em ceder às suas próprias paixões. Seu pedido logo seria: pai, dê-me toda a herança. Ou pai, regule a casa para que me sirva e faça com que todos os meus irmãos se submetam aos meus desejos. Vaidoso da sua aparência pessoal, como Absalão, que se orgulhava do seu cabelo, logo buscaria o reino para si mesmo, como ele fez. Poucos Josés podem usar vestimentas de várias cores e não se tornarem tiranos domésticos. Quem permitiria que um filho pródigo fugisse com a propriedade toda? Quem seria tão insensato a ponto de instalar um irmão ganancioso e dominador no lugar de honra acima de seus irmãos? Portanto, você vê que não se pode confiar no egoísmo como um poder na oração. Espíritos que não amam a Deus nem os homens, que não amam seus irmãos, que não amam a igreja, não podem ser confiados com grandes, amplas e ilimitadas promessas. Se Deus quer nos ouvir, devemos amar a Deus e amar nossos irmãos. Pois quando amamos a Deus, não devemos orar por nada que não honre a Deus e não devemos desejar que algo aconteça conosco que também não abençoe nossos irmãos. Nosso coração baterá fiel a Deus e às suas criaturas e não nos envolveremos em nós mesmos se realmente temos um coração
centrado em Deus. Você deve se livrar do egoísmo antes que Deus possa confiar a você as chaves do céu. Quando o eu estiver morto, então ele o capacitará a destrancar seus tesouros, e como um príncipe, você terá poder com Deus e prevalecerá. Além disso, devemos ter modos infantis também. Leia o próximo verso. Quem guarda os seus mandamentos está em Deus, e Deus nele. É uma das maneiras de uma criança amar seu lar. O bom filho, a cujos pedidos seu pai sempre escuta, não ama tanto um lugar quanto a querida velha casa onde moram seus pais. Agora, disse que aquele que ama e guarda os mandamentos de Deus habita nele. Ele fez do Senhor sua morada e permanece em santa familiaridade com Deus. Nele as palavras de nosso Senhor são cumpridas. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e será feito a vocês. A fé e o amor, como duas asas de querubim, elevaram a alma do crente acima do mundo e o levaram para perto do trono de Deus. Ele se tornou semelhante a Deus, e agora as suas orações são as que Deus pode responder. Mas até que ele esteja assim conformado com a mente divina, deve haver algum limite para a potência de suas súplicas. Para habitar em Deus é necessário poder com Deus. Suponha que um de vocês tem um menino que disse: Pai, não gosto da minha casa, não me importo com você e não vou tolerar as restrições do governo familiar. Vou morar com estranhos. Mas observe, pai, irei procurá-lo todas as semanas e exigirei muitas coisas de você. E espero que me dê tudo o que eu pedir a você. Se você realmente estiver apto para ser o chefe da casa, você dirá: Meu filho, como você pode falar comigo dessa maneira? Se você é tão obstinado a ponto de sair da minha casa, pode esperar que eu cumpra os seus pedidos? Se você me desconsidera totalmente, pode esperar que eu o apoie em sua cruel indelicadeza e perversa insubordinação? Não, meu filho. Se você não permanecer comigo e me possuir como pai, não posso prometer nada a você e nem que você possuirá nada que é meu. E assim é com Deus. Se habitarmos com Ele e comungarmos com Ele, Ele nos dará todas as coisas. Se o amamos como Ele deve ser amado e confiamos nele como Ele deve ser confiável, então Ele ouvirá nossos pedidos. Mas se não, não é razoável esperarmos isso. Na verdade, seria uma afronta ao caráter divino que Ele cumprisse os desejos profanos e satisfizesse os caprichos maus de homens assim. Quer seja você, quer seja eu. Deleite-se também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Mas se você não tem prazer em Deus e Ele não é a sua morada, Ele não lhe responderá. Ele pode dar-lhe o pão da aflição e a água da aflição e tornar a sua vida amarga, mas certamente não lhe dará o que o seu coração deseja. Mais uma coisa, resulta do texto que devemos ter um espírito de criança, pois nisto sabemos que Ele habita em nós pelo Espírito que nos deu. O que é isso senão o Espírito de adoção, o Espírito que governa em todos os filhos de Deus, que nos faz clamar Abba Pai? Os obstinados que pensam, sentem e agem de maneira diferente de Deus, não devem esperar que Deus apoie sua maneira de pensar, sentir e agir. Os egoístas, que são movidos pelo espírito de orgulho, os preguiçosos, que são movidos pelo amor à comodidade, não devem esperar que Deus os ouça e atenda. O Espírito Santo, se Ele governar em nós, subordinará nossa natureza ao seu próprio domínio. E então as orações que brotam de nossos corações renovados estarão em conformidade com a vontade de Deus. E tais orações serão ouvidas naturalmente. Nenhum pai pensaria em ouvir uma criança obstinada, uma criança que diz: sei que meu pai não deseja que eu tenha isso, mas eu terei. Ora, como homem, você não seria assim perturbado por um jovem arrogante. Deve Deus conceder-nos aquilo que pedimos quando é contrário à sua mente santa? Não deve ser. Tal possibilidade não é concebível. A mesma mente deve estar em nós que também está em Cristo Jesus. É no nome dele que pedimos tudo. E então seremos capazes de dizer: eu sei que sempre me ouves, como ele disse. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este:
que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3, 22 a 24. Então, em segundo lugar, devemos notar a prevalência dessas coisas essenciais. Se elas estão em nós e abundam, nossas orações não podem ser estéreis ou inúteis. Primeiro, se temos fé em Deus, não há dúvida de que Deus está ouvindo nossa oração. Se podemos pleitear com fé o nome e o sangue de Jesus, devemos obter respostas de paz. Mas 1000 cavilos são sugeridos. Suponha que essas orações digam a respeito de leis da natureza. Então os cientistas estão contra nós. E daí? Vou me orgulhar de dar espaço suficiente a esses cientistas. Eu quase disse corda suficiente. Não conheço nenhuma oração digna de ser feita que não entre em contato com uma ou outra lei natural, mas acredito que as orações sejam ouvidas. É dito que Deus não mudará as leis da natureza por nós, e eu respondo: quem disse que mudaria? O Senhor tem meios de responder às nossas orações, independentemente da operação de milagres ou da suspensão de leis. Ele costumava ouvir orações por milagres, mas como já disse muitas vezes a vocês, essa parece ser uma maneira mais dura de alcançar seu propósito. É como parar uma vasta máquina para um pequeno resultado. Mas ele sabe como cumprir seus objetivos e ouvir nossas orações por meios secretos que nós não conhecemos, são misteriosos para nós. Talvez haja outras forças e leis que ele providenciou para colocar em ação exatamente nos momentos em que a oração também atua. Leis tão fixas e forças tão naturais quanto aquelas que nossos eruditos teorizadores foram capazes de descobrir. Os homens mais sábios não conhecem todas as leis que governam o universo. Não, nem 1/10 delas. Acreditamos que as orações dos cristãos são parte da máquina da providência, engrenagens da grande roda do destino, e quando Deus leva seus filhos a orar, ele já colocou em movimento uma roda que deve produzir o resultado pelo qual oramos. E as orações oferecidas estão se movendo como uma parte da roda da providência de Deus que ele determinou antes dos tempos eternos. Se houver apenas fé em Deus, Deus deve deixar de ser verdadeiro, ou então ele deve ouvir a oração. O versículo antes do texto diz: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e tudo o que pedimos, dele recebemos. Aquele que tem a consciência limpa vai a Deus com confiança, e essa confiança da fé garante a ele a resposta de sua oração. A confiança infantil nos faz orar como ninguém mais pode. Faz um homem orar por grandes coisas que nunca teria pedido se não tivesse aprendido esta confiança. E o faz orar por pequenas coisas que muitos têm medo de pedir, porque ainda não sentiram em Deus a confiança de crianças. Muitas vezes senti que é preciso mais confiança em Deus para orar a Ele sobre pequenas coisas do que sobre grandes coisas. Imaginamos que nossas grandes coisas são tanto dignas da consideração de Deus, embora na verdade sejam pequenas, totalmente ínfimas para Ele. E então imaginamos que nossas pequenas coisas devem ser tão insignificantes que seria quase um insulto trazê-las diante dele, enquanto nós já deveríamos saber que o que é muito grande para um filho pode ser muito pequeno para o pai. E ainda assim o pai não mede a coisa do seu próprio ponto de vista, mas do ponto de vista do filho. Você ouviu seu filho outro dia chorando amargamente. Sua mãe correu para ele e perguntou o que o afligia. Foi uma farpa em seu dedo. Bem, isso foi um pequeno negócio. Você não queria chamar 3 cirurgiões para extraí-lo, ou levantar um clamor na imprensa pública. Traga uma agulha e logo iremos consertar. Mas que grande coisa foi para aquele lindo sofredor, enquanto ele estava lá com os olhos todos molhados de lágrimas de angústia. Foi uma grande preocupação para a pequena criança. Agora, ocorreu àquele menino que a sua dor era uma coisa pequena demais para sua mãe cuidar? De forma alguma.
para que as mães e os pais foram feitos, senão para cuidar dos pequenos desejos das crianças e dos seus pequenos sofrimentos. E Deus, nosso Pai, é um bom Pai. Ele tem pena de nós, misericórdia de nós, como os pais têm misericórdia e pena dos seus filhos, e condescende conosco. Ele conta o número das estrelas e as chamas por seus nomes, mas ele cura os quebrantados de coração e fecha suas feridas. O mesmo Deus que acende o sol disse: não apagarei o pavio fumegante. Se você tem apenas confiança em Deus, você levará suas grandes e suas pequenas coisas a Ele, e Ele nunca desmentirá sua confiança ou irá desmerecer sua confiança, pois Ele disse que aqueles que confiam nele nunca serão envergonhados ou constrangidos. Nunca, nem agora, nem por toda a eternidade. A fé deve ter sucesso. Mas a seguir, o amor também deve ter sucesso, pois já vimos que o homem que ama no sentido cristão está de acordo com Deus. Se você restringir seu amor à sua própria família, não deve esperar que Deus faça nada. E as orações estreitas dentro desse círculo ele irá desconsiderar. Se o homem ama a si mesmo e espera que a safra de trigo de todos fracasse para que a sua produção possa chegar a um preço mais alto, ele certamente não pode esperar que o Senhor concorde com esse egoísmo tão baixo. Se um homem tem coração suficiente para abraçar todas as criaturas de Deus em sua afeição, enquanto ainda ora especialmente pela família da fé, suas orações serão segundo a mente divina. Seu amor e a bondade de Deus correm lado a lado. Embora o amor de Deus seja como um rio poderoso e o seu seja como um riacho, ambos correm na mesma direção e chegarão ao mesmo fim. E é isso que faz a oração funcionar. Estamos correndo na mesma direção de Deus. Deus sempre ouve as orações de um homem amoroso, porque essas orações serão a sombra dos seus próprios decretos. Novamente, o homem obediente é o homem a quem Deus ouvirá, porque seu coração obediente o leva a orar com humildade e submissão, pois ele sente que é seu maior desejo que a vontade de Deus seja feita. Daí é que o homem de coração obediente ora como um oráculo. Suas orações são profecias. Ele não é um com Deus. Ele não deseja e pede exatamente o que Deus pretende. Como pode um tiro de oração de tal arco falhar em atingir seu alvo? Se o teu espírito estiver de acordo com o Espírito de Deus, você desejará os desejos de Deus. A dificuldade é que não mantemos continuamente, como a palavra mostra, esse relacionamento com Deus. Mas se o mantivéssemos, então deveríamos tocar a mesma nota que Deus ataca e toca. E embora a de Deus soasse como um trovão e a nossa como um sussurro, ainda assim seria um uníssono perfeito. A nota tocada pela oração na terra coincidiria com o que soa dos decretos no céu. Novamente, o homem que vive em comunhão com Deus, com certeza, agilizará a oração, porque se ele habitar em Deus e Deus habitar nele, ele desejará o que Deus deseja. O crente em comunhão com o Senhor deseja o bem do homem e Deus também. Ele deseja a glória de Cristo e Deus também. Ele deseja a prosperidade da igreja e Deus também. Ele deseja ser um padrão de santidade e Deus também deseja isso. Se aquele homem, a qualquer momento, tem um desejo que não está de acordo com a vontade de Deus, é o resultado da ignorância, visto que o homem é apenas homem e não Deus. Mesmo quando ele está no seu melhor, ele deve errar, mas ele provê este defeito pela forma da sua oração, que sempre tem este adendo no final dela: Senhor, se eu pedir nesta minha oração por qualquer coisa que não está de acordo com a tua mente, eu te imploro, não me consideres. E se algum desejo que eu expressei para ti, mesmo que seja o desejo que arde em meu peito acima de todos os outros desejos, seja um desejo que não é correto aos teus olhos, não me considere, meu Pai, mas em seu infinito amor e compaixão, faça algo melhor pelo seu servo do que o seu servo sabe pedir. Agora, quando uma oração é assim, como pode falhar? O Senhor olha pelas janelas do céu e vê tal oração vindo a ele, assim como Noé viu a pomba voltando para a arca. E ele estendeu sua mão para aquela oração, e quando Noé puxou a pomba para dentro da arca, Deus arranca aquela oração do nosso coração para ele, e a coloca em seu próprio seio e diz:
Você saiu do meu seio e eu te dou boas-vindas de volta para mim. Meu espírito a compôs no teu coração, portanto, eu te responderei. E aqui novamente, digamos, nosso texto fala do homem cristão como sendo cheio do Espírito de Deus. Nós sabemos que ele habita em nós pelo Espírito que ele nos deu. Quem conhece a mente de um homem, a não ser o Espírito de um homem? Então, quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? E se o Espírito de Deus habita em nós, então ele nos diz qual é a mente de Deus. Ele faz intercessão nos santos de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, se imagina que os homens que prevalecem na oração podem orar pelo que gostam, mas posso garantir que qualquer um desses dirá que não é assim. Você pode visitar tal homem e pedir-lhe que ore por você, mas ele não pode prometer que o fará. Há estranhas limitações para esses homens quando sentem não saber como ou por que não podem orar orações fervorosas e eficazes em certos casos, embora possam desejar fazê-lo. Como Paulo, quando ele tentou ir para a Bitínia e o Espírito não o atendeu. Então há pedidos que gostaríamos naturalmente de fazer, mas estamos presos no Espírito. Aparentemente, não pode haver nada questionável sobre oração, mas o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e Ele dá indicações secretas quando e onde seus escolhidos podem esperar prevalecer. Ele lhe dá a promessa de que ouvirá a sua oração de fé, você sendo um homem que anda com Ele, cheio do seu Espírito, mas ao mesmo tempo, Ele não lhe dá fé sobre tudo que todos gostam de colocar diante de você. Não, ao contrário. Ele dá a você uma discrição, um julgamento e uma sabedoria, e o Espírito faz intercessão nos santos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, acho que estabeleci uma doutrina de forma bastante clara. Agora, alguns minutos de aperfeiçoamento prático, como os velhos puritanos costumavam dizer. Eu só desejo que possa ser uma melhoria para muitos de nós. A primeira coisa é, queremos orar por uma grande bênção como igreja. Acho que devo ordenar seus sufrágios se disser que pretendemos orar a Deus para que envie uma bênção para a igreja em geral. Muito bem. Temos o essencial para o sucesso? Estamos crendo no nome de Jesus Cristo? Bem, acho que sim. Não creio que se possa encontrar falha na firmeza da nossa fé, embora muito se deva confessar sobre sua fraqueza. Passemos à próxima pergunta. Estamos cheios de amor a Deus e uns aos outros? O duplo mandamento é que creiamos no nome de Jesus Cristo e que amemos uns aos outros. Nós nos amamos, estamos caminhando em amor, não há nenhum de nós perfeito nisso. Vou começar confessando que não sou o que deveria ser nesse aspecto. Você pode deixar a confissão circular e cada um pensar quantas vezes temos feito coisas não amorosas, e pensado coisas não amorosas, e dito coisas não amorosas, e ouvido fofocas não amorosas, é óbvio, e tendo retido nossa mão sem amor quando deveríamos ter prestado ajuda, ou quem sabe, estender nossa mão sem amor para derrubar e empurrar um homem que já estava caindo. Se na igreja de Deus há falta de amor, não podemos esperar que orações sejam ouvidas, pois Deus dirá, você pede prosperidade pelo quê? Para adicionar mais uma comunidade que ainda não se ama? Você pede o quê? Trazer outras pessoas para se juntarem a uma comunidade pouco amorosa? Você espera que Deus salve pecadores a quem você não ama e converta almas com quem você não se importa e nem quer ter comunhão e conviver junto na comunhão dos irmãos? Devemos amar como almas em Cristo, pois, sob o Espírito Santo de Deus, o grande instrumento para a conquista do mundo é o amor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma mestra, e ao lado dela está uma carruagem amorosa e uma conversação generosa dos cristãos para com seus semelhantes. Quanto disso nós temos? Devo dizer, quão pouco. Em seguida, estamos fazendo o que é agradável aos olhos de Deus. Não podemos esperar respostas às orações se não o fizermos. Coloquem um inquérito para vocês mesmos, que cada membro da igreja especialmente responda a essa pergunta. Você tem feito recentemente o que gostaria que Jesus Cristo visse? Sua casa está organizada de uma maneira que agrade a Deus? Sua família está organizada assim? Suponha que Jesus Cristo chegasse à sua casa essa semana, sem ser convidado e de maneira inesperada.
o que ele teria pensado daquilo que ele teria visto? Ó, diz alguém, sei que fulano age de maneira muito inconsistente. Senhor, eu oro que você pense em si mesmo agora. Esse é o ponto. Corrija-se. A menos que os membros da Igreja de Deus façam o que é agradável aos seus olhos, eles trancam a porta contra a prosperidade das orações. Eles impedem que as orações da igreja tenham sucesso. Quem deseja ser o homem que atrapalha a prosperidade da Igreja de Deus devido à inconsistência de sua conduta? Quem seria tão culpado? Deus perdoe alguns de vocês. Poderíamos falar de alguns até chorando, pois, ai de mim, embora professem ser seguidores de Cristo, são tão incoerentes que não são amigos, mas inimigos da cruz de Cristo. A próxima pergunta é: nós habitamos em Deus? O texto diz que se guardarmos seus mandamentos, Deus habita em nós e nós nele. É assim mesmo? Quer dizer, durante o dia pensamos em Deus, Ele está em nossas mentes. Em nosso negócio e trabalho ainda estamos com Deus. Um cristão não deve correr para Deus pela manhã e novamente encontrá-lo apenas à noite e usá-lo como um abrigo e um improviso, como as pessoas fazem de um arco ou pórtico sobre o qual correm e se colocam quando está chovendo. Mas nós devemos habitar em Deus e viver nele, desde o nascer do sol até o pôr do sol, fazendo dele nossa meditação diária e andando como aos olhos de Deus, sentindo cada vez mais: tu, Deus, tu me vês. Como está convosco, queridos amigos? Deixe a pergunta ir de banco em banco e de coração em coração e de mente em mente. Deixe cada um responder por si mesmo. Por último, o Espírito de Deus está agindo em nós ou é outro Espírito? Esperamos em Deus e dizemos: Senhor, deixe o teu Espírito me dizer o que quiser neste caso e o que fazer, governar meu julgamento, subjugar minhas paixões, controlar meus impulsos mais básicos e deixe, ó Senhor, o teu Espírito me guiar em todos os lugares e em todas as situações. Senhor, seja para mim melhor do que eu mesmo, seja alma e vida para mim, e no triplo reino do meu espírito, alma e corpo, bom Senhor, seja o Mestre Supremo, para que em todas as províncias da minha natureza a tua lei seja estabelecida para cima e sua vontade seja totalmente considerada. Teríamos uma igreja poderosa se todos fôssemos assim, mas a multidão misturada está conosco, a multidão misturada que saiu do Egito, e estes caem cobiçando. O mal sempre começa com eles. Deus nos salve como igreja de perder sua presença. A multidão mista deve estar conosco para nos provar, pois o Senhor disse que ambos cresçam juntos, o joio e o trigo, até a colheita. E se tentarmos arrancar o joio, devemos arrancar sem querer o trigo também. Mas de qualquer forma, vamos orar a Deus para que o trigo seja muito mais forte entre nós. Uma de duas coisas sempre acontece em uma igreja: ou o trigo sufoca o joio, ou o joio sufoca o trigo. Queira Deus que o trigo ultrapasse o joio em nosso caso. Deus conceda graça a seus servos para serem fortes o suficiente para vencer o mal que os cerca e, tendo feito tudo, ficarem firmes para o louvor da glória da sua graça, que também nos fez aceitos no amado. O Senhor te abençoe e esteja com você agora e para sempre, queridos. Amém e amém.